Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM. Municípios receberam 4 bilhões de reais na última segunda-feira. Na segunda-feira, 30 de setembro, os municípios de todo o país receberam um total de mais de 4 bilhões e 616 milhões de reais, referente à terceira parcela de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Este montante é 13% superior ao valor repassado no mesmo período do ano anterior. De acordo com César Lima, especialista em orçamento público, o aumento reflete uma melhora no cenário fiscal de 2023, impulsionando o crescimento nos repasses aos municípios. Nós temos aí um ótimo resultado, 70% maior do que o decêndio anterior, que foi aquele decêndio de meio de meio. Então nós temos aí uma confirmação de que esse ano será bem melhor, o montante de recursos repassados está bem maior. Vamos esperar fechar esse mês agora para fazermos aí um apanhado aí do quinto bimestre do ano. César Lima explica ainda que existe um limite no valor que cada município pode receber do FPM. Esse teto é calculado por um coeficiente percentual que varia de acordo com vários fatores, como renda per capita, IDH, entre outros. O especialista destaca que, para alguns municípios, o FPM é praticamente a única receita que o município tem, tirando algumas outras coisas pequenas, como o IPTU. Devido ao seu baixo dinamismo econômico, esse município sobrevive praticamente de FPM. As capitais brasileiras que receberam os maiores valores do FPM incluem Fortaleza, no Ceará, que foi contemplada com 40 milhões e 350 mil reais, Salvador, na Bahia, com mais de 36 milhões, e Manaus, no Amazonas, e Recife, no Pernambuco, ambas com mais de 25 milhões. Entre os estados, São Paulo lidera, com um repasse total superior a 568 milhões de reais. Minas Gerais vem logo em seguida, com aproximadamente 565 milhões. O Fundo de Participação dos Municípios é a principal fonte de receita para cerca de 80% dos municípios brasileiros, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Ele corresponde a 22,5% da arrecadação da União, com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. O valor que cada município recebe é definido de acordo com o número de habitantes e a quantia é atualizada anualmente com base nos dados divulgados pelo IBGE. As transferências ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Os recursos do FPM são, em sua maioria, destinados ao pagamento de salários de servidores, despesas operacionais dos municípios, fornecedores e, quando há excedente, a investimentos em infraestrutura. Até o último dia 26 de setembro, 13 municípios estavam bloqueados para recebimento dos valores do FPM. A lista consta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. Confira os municípios bloqueados em portalconvênios.com. Transfere Gov. Acesso ao módulo Discricionárias e ao fiscal.gov.br será pelo gov.br. O acesso aos módulos discricionárias e legais, tanto no ambiente de produção quanto no de treinamento, passou a ser realizado exclusivamente por meio da autenticação digital do gov.br. A mudança também impacta o acesso ao aplicativo fiscal.gov.br, que adotou o mesmo sistema de autenticação. A atualização ocorreu na sexta-feira, 4 de outubro, às 19 horas e 30 minutos. Devido à implementação da nova forma de login, o ambiente dos módulos de treinamento ficou indisponível durante o dia. Já o ambiente de produção foi afetado por um período mais curto, com apenas 4 horas de interrupção nos serviços disponibilizados pela ferramenta. A partir desta migração para o acesso através do gov.br, é necessário que os usuários mantenham seus perfis devidamente ativos nos sistemas discricionários e legais. Além disso, os gestores devem ter atenção aos níveis de autenticação exigidos. Para acessar o ambiente de produção, será obrigatório ter uma conta gov.br no nível ouro, enquanto o ambiente de treinamento estará acessível para usuários com contas de nível bronze ou superior. Caso você ainda não tenha o nível de segurança necessário, é possível realizar a elevação do nível de sua conta gov.br seguindo algumas etapas, como a vinculação de biometria facial ou validação de dados por meio de instituições parceiras.
O Gov.br oferece 3 níveis de segurança, bronze, prata e ouro, sendo o nível ouro mais alto garantindo maior segurança e acesso a serviços sensíveis, como o ambiente de produção dos módulos mencionados. Essa atualização reforça a segurança dos processos e facilita a integração com outros sistemas do governo, conforme as diretrizes do Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023, que estabelece padrões para transferências e acessos digitais. Mantenha-se atento e garanta que seu perfil e nível de conta estejam em conformidade com os novos requisitos para evitar transtornos no acesso aos sistemas após essa atualização do Transfere Gov. Para mais informações sobre como aumentar o nível de sua conta, acesse o portal gov.br. Convênio do ICMS número 105 de 2024 deve impactar empresas em recuperação judicial. Com o intuito de mitigar os efeitos da crise econômica sobre as empresas em recuperação judicial, o Convênio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, deve impactar positivamente o andamento deste tipo de processo. A medida publicada em 30 de agosto de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, altera o Convênio ICMS número 59 de junho de 2012, que autoriza a concessão de parcelamento de débitos tributários e não tributários das empresas em processo de recuperação judicial. O convênio permite que as empresas parcelem seus débitos de ICMS em até 180 meses, além de garantir reduções nas multas e juros incidentes sobre as dívidas. A flexibilização tem como objetivo proporcionar às companhias um espaço para reestruturar as finanças sem comprometer o fluxo de caixa necessário para manter suas operações. As micro e pequenas empresas, além da possibilidade de parcelamento de débitos de ICMS, podem parcelar suas dívidas fiscais em até 144 meses, com possibilidade de ser estendido para o limite de 156 meses, caso as empresas estejam envolvidas em projetos sociais, oferecendo condições ainda mais favoráveis para sua recuperação financeira. Especialistas da Conjur destacam que a adesão dos estados à legislação será fundamental para o sucesso da iniciativa. O convênio número 105 de 2024 já foi adotado por várias unidades federativas, incluindo Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e o Distrito Federal. Com isso, apenas empresas situadas nesses estados poderão se beneficiar imediatamente das condições facilitadas para o pagamento de suas obrigações fiscais. A expectativa é de que mais estados sigam um exemplo para ampliar a capacidade de atendimento da medida. Além de melhorar o ambiente econômico para as empresas em dificuldades, o convênio também visa assegurar a continuidade do recolhimento de tributos por parte dos estados. Deste modo, os entes federativos querem manter um fluxo de receita contínuo para o financiamento de suas atividades, enquanto promovem um ambiente econômico mais sustentável para as empresas. Outro aspecto relevante do convênio é a possibilidade de compensar os lucros obtidos com os descontos concedidos pelos credores sem a restrição de 30%. Além disso, a isenção de PIS e COFINS sobre os descontos previstos no plano de recuperação contribui para uma menor carga tributária, ampliando as chances de sucesso no processo de recuperação. A iniciativa se soma a outras medidas recentes voltadas à reestruturação empresarial, como a Lei nº 14.112 de 2020, que trouxe mudanças na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Com a implementação do convênio do ICMS, espera-se que um número crescente de empresas consiga evitar a falência, garantindo a recuperação dos negócios e colaborando com a retomada econômica. A medida se consolida como um componente relevante nas políticas públicas destinadas à recuperação econômica do país e oferece uma solução prática para o atual momento, onde as taxas de juros mais altas têm afetado a capacidade das empresas de se manter no mercado. ICMS. Municípios têm direito a 25% em casos de compensação tributária. O Supremo Tribunal Federal, STF, recentemente determinou que os municípios têm direito a 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, independentemente de se tratar de casos de compensação ou transação tributária. A decisão reforça a obrigação constitucional dos estados de assegurar que os municípios recebam sua parte no ICMS, mesmo em situações em que o pagamento desse imposto não envolva uma transferência monetária direta. Tradicionalmente, os estados sempre foram obrigados a compartilhar 25% da arrecadação do ICMS com os municípios, conforme previsto na Constituição Federal.
No entanto, em situações específicas, como em casos de compensação tributária, onde o contribuinte utiliza créditos fiscais ao invés de dinheiro para quitar seus débitos tributários, os municípios acabavam por não receber sua fatia integral. Nesses casos, o contribuinte pode compensar o valor devido utilizando créditos já adquiridos em decorrência de benefícios fiscais, como explicou o advogado especialista em direito tributário Renato Gomes. Isso significa que, apesar de não haver uma entrada efetiva de dinheiro nos cofres estaduais, o imposto já foi pago previamente quando o crédito tributário foi obtido. O que o STF estabeleceu? Ele estabeleceu que, mesmo nesses casos de compensação tributária, onde o contribuinte tem um crédito, vai lá e compensa com débito, ou nos casos de transação tributária, em que há um acordo com o fisco, no que diz respeito ao ICMS, o valor dessa compensação ou dessa transação, o percentual de 25% deverá ser repassado para os municípios. Na prática, a compensação tributária ocorre quando o contribuinte utiliza créditos que possui com o fisco, resultando em uma menor arrecadação efetiva de dinheiro pelo Estado. Com essa decisão do STF, os estados terão que revisar suas práticas de repartição de receitas do ICMS, incluindo os valores compensados por créditos tributários, assegurando que os municípios recebam sua devida participação nesse tributo, mesmo que ocorram em operações fiscais mais complexas, como as compensações tributárias. Na avaliação do especialista em orçamento público César Lima, a medida é benéfica para as prefeituras, uma vez que aumenta a arrecadação dos cofres municipais. Vai fazer aí uma diferenciação nas receitas municipais, né? Claro que não vai aumentar assim vertiginosamente, mas é algo a mais que com certeza fará diferença aí para os municípios brasileiros. A decisão do STF se deu no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade encerrado no último dia 20 de setembro. A ação foi ajuizada pelos governos do Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraíba em 2006. Os 3 estados questionaram a constitucionalidade de um trecho da legislação que prevê esses repasses. Ao fim do julgamento, prevaleceu por unanimidade o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, que aponta que o recurso pertence aos municípios. Segundo ele, os estados não têm competência para condicionar, restringir ou, de qualquer modo, reter o repasse. Para o ministro, trata-se de receita que passa a ser contabilizada no orçamento. Eleições 2024. 463 mil candidatos concorrem a cargos do Executivo e Legislativo Municipal. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais complexos do mundo, com um número expressivo de candidaturas em disputa. Nas eleições que ocorrem nesse domingo, 6 de outubro, a população brasileira vai escolher entre mais de 463 mil candidatos para os cargos do Executivo e Legislativo Municipal, distribuídos entre todas as regiões do país. A maior parte das candidaturas, 93%, corresponde a postulantes ao cargo de vereador, enquanto aproximadamente 3,36% concorrem a prefeito e 3,41% a vice-prefeito. Esses números foram recentemente divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e demonstram a dinâmica política municipal que engaja milhares de cidadãos em todo o Brasil. No entanto, o cenário político de 2024 também é marcado por uma diminuição no número de candidatos à prefeitura, com uma redução de 20% em comparação com as eleições municipais de 2020. Esse fenômeno pode ser explicado, em parte, pelas dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios, que possuem poucos recursos financeiros, mas grandes demandas populacionais. Segundo especialistas, como o cientista político Eduardo Grim, da Fundação Getúlio Vargas, muitos políticos podem estar desmotivados a concorrer em regiões onde desafios de governar são enormes, enquanto as ferramentas disponíveis para enfrentá-los são limitadas. No Brasil, cidades pequenas, sobretudo aquelas com menos de 20 mil habitantes, que são cidades com poucos recursos financeiros e que vem aumentando muito a responsabilidade de gastos com políticas públicas do governo federal. E, além disso, o receio dos prefeitos de sofrerem processos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, ou seja, digamos, a relação custo-benefício, em muitos casos, não é bem vista pelos candidatos. A distribuição das candidaturas por partido político nas eleições deste ano tem o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, na liderança, com 44.480 candidatos, 9,6% do total. Seguido pelo Partido Progressistas, PP, com 39.905, ou 8,61%, e pelo Partido Social Democrático, PSD, com 38.927, ou 8,40%.
Na sequência estão as agremiações como o União, com 36.602 candidatos, 7,9%, o Partido Liberal, PL, com 36.033, ou 7,77%, e o Republicanos, com 34.024, ou 7,34%. O Partido dos Trabalhadores, o PT, vem em seguida, com 30.131 candidatos, ou 6,5%, enquanto o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, tem 22.094 candidaturas, ou 4,76%. Já no outro extremo, entre os partidos com a menor quantidade de candidatos no pleito de 2024, estão o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, com 36 candidatos, o Unidade Popular, o UP, com 111, e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, com 160. Juntos, eles representam menos de 0,1% do total de candidaturas. O cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, André César, destaca que os partidos que mais concorrem nas eleições municipais de 2024 são partidos centrais no debate político atualmente. Bom, o MDB, tradicionalmente, era o partido com maior capilaridade. É o partido que chegava em todos os locais do Brasil. E ele vai estar tentando manter isso, só que está perdendo espaço. Perdendo para quem? Para o PSD, que é um partido que está crescendo fortemente. O PT, por ser governo federal, por ter que manter também espaço especial na região Nordeste. E o PL, que está aí também, nessa com o bolsonarismo, às vezes um pouco mais extremado, às vezes nem tanto. Então são os partidos, digamos, centrais, inclusive, é um retrato interessante, são os partidos centrais no debate político hoje, 2024. Os dados eleitorais e os perfis de candidaturas das eleições 2024 são atualizados constantemente pelo TSE e divulgados para o público geral pelas plataformas Divulga Cande Contas e Estatísticas Eleitorais, que podem ser acessadas pelos links disponíveis em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!